Os caçadores de recompensas eram indivíduos que geralmente trabalhavam sozinhos, mas não dispensavam trabalho em grupo. Normalmente vistos como vilões através da galáxia, eles pensavam de maneira diferente. Se viam como alguém que somente queria sobreviver numa galáxia caótica, e só queriam saber do dinheiro fácil. Também chamados de corja ou escória pelo seu modo de pensar, agir e do que eram capazes de fazer, poderiam ser contratados para realizar qualquer tarefa, desde proteger uma carga a sequestrar ou eliminar um alvo. Devido às suas experiências durante seus trabalhos, os caçadores de recompensas normalmente passavam a adquirir uma personalidade singular. Frios e sem pensar nos outros, eles possuíam lealdade apenas a si mesmos. Feitos incríveis de alguns deles são espalhados pela galáxia e rendem mais respeito, temor e admiração. E esses são os 5 melhores caçadores de recompensas da galáxia. Jango Fett, além de caçador de recompensas, também era mercenário. Ele alega ter nascido em Concordal, apesar de sua história exata ser desconhecida. Seu destaque vai para sua armadura mandaloriana, com direito a jetpack. O governo mandaloriano afirmou que ele não era o mandaloriano legítimo, alegando que de alguma forma ele a roubou. Sua armadura foi feita de durástio, enquanto a maioria das armaduras mandalorianas eram feitas de liga Beskar, e quase todas equipamentos de centenas de anos atrás. Seus equipamentos incluíam 2 pistolas Westar 34, um lançador de mísseis em seu jetpack, algumas ferramentas exóticas como sabre-arte de Camino e sua lendária nave, a Escravo 1. Ele também era conhecido por ser calmo, analítico e astuto, além de um lutador experiente e um homem honrado, como disse Hondo Ohnaka. Até a primeira batalha de Geonosis, ele era conhecido como o melhor caçador de recompensas da galáxia durante a crise separatista, e acabou chamando a atenção dos Sith. Ele foi contratado por Darth Tyrannus para ser o modelo genético dos soldados clones, que seriam entregues à República, e além do seu pagamento, ele pediu para si um clone sem alteração alguma, e o criou como um filho. Em caminho, ele foi capaz de enfrentar Obi-Wan Kenobi, conseguiu assassinar o mestre Coleman Trevor em Geonosis, mas não foi páreo para o mestre Jedi Mace Windu. Bossk, filho de Kratos, caçador de recompensas Trandoshano, experiente em caça a Wookiees, normalmente não trabalhava sozinho. Em boa parte da sua história, Bossk fez parte de várias guildas de caçadores de recompensas diferentes. Durante as Guerras Clônicas, ele se uniu a Aurra Sing e Castas para orientar e ajudar o jovem Boba Fett a se vingar de Mace Windu. O plano acabou não dando certo. Bossk e Boba foram presos. Na prisão, ele agiu como um guarda-costas para o rapaz, até que uma confusão generalizada se tornou uma passagem para fora de lá. Ainda ao lado de Boba Fett, Bossk fez parte de sua equipe em várias missões. Na época do Império, ele chegou a trabalhar com Ezra Bridger em Lothal. Ele era implacável, eficiente, defendia o código dos caçadores de recompensas e não gostava quando alguém ou alguma coisa interferia em seu trabalho. Conhecido como combatente honesto e justo, Bossk sempre mantinha suas promessas. Aurra Sing, temida caçadora de recompensas híbrida humana, com sua destacada pele branca giz e sua antena embutida na cabeça. Aurra era uma franco-atiradora especializada e assassina treinada. Muito chegada a Jango Fett, ela treinou e cuidou de seu filho, Boba. Antes do bloqueio de Naboo, ao lado de Cad Bane, trabalharam com Lord Sith Darth Maul. Assistiu à corrida de pods em Tatooine e ajudou Boba Fett a se vingar de Mace Windu por ter matado seu pai. Ela ordenou que ele destruísse os reatores do cruzador onde ele estava. Sequestrou o almirante Killian junto com outro oficial e executou o comandante Pons. Foi contratada por Ziro Hutt para assassinar a senadora Padmé Amidala. Tendo que enfrentar Ahsoka Tano pela segunda vez, ela acabou sendo presa. Após fugir da prisão, ela fez parte da invasão ao Senado Galáctico, liderado por Cad Bane. Alguns anos após a ascensão do Império, um senhor do crime chamado Dryden Voss contratou Tobias Beckett para um trabalho. Em algum momento do serviço, Tobias empurrou Aurra Sing de algum lugar alto, ainda desconhecido, talvez um penhasco.
A morte de Aurra Sing agradou o Senhor do Crime, que deu um bônus a Beckett. Durante uma conversa com Lando Calrissian, Lando afirmou que a morte dela deixou a galáxia mais feliz, e Beckett o lembrou que foi a queda quem a matou, não seu empurrão. Aurra era uma das caçadoras de recompensas mais frias da galáxia. Tinha coragem de matar entre seus parceiros a soldados feridos. Mas apesar de toda a crueldade, ela chegou a ser uma mãe para Boba Fett, mas ainda assim ela era egoísta. Boba Fett, um clone inalterado do caçador de recompensas Jango Fett. Criado como filho, Boba continuou o legado de seu pai ao se tornar um dos mais temidos caçadores de recompensas da galáxia durante a Guerra Civil. Durante a batalha na Arena Petranak em Geonosis, Boba viu seu pai ser decapitado por Mace Windu e desenvolveu um ódio pelo Jedi. Nas Guerras Clônicas, ele cresceu na companhia de criminosos e foi orientado por Aurra Sing, que o ajudou na vingança pela morte de seu pai. A trama foi frustrada e ele foi para a prisão. Após escapar, formou uma equipe de caçadores de recompensas e chegou a dar um trabalho para a ex-assassina Sith Asajj Ventress, que o traiu e o deixou para trás. Pouco antes do fim das Guerras Clônicas, sua reputação ganhou destaque. Ele herdou a armadura mandaloriana de seu pai e a reconstruiu, além de conseguir outro capacete e recuperar a Escravo 1. Durante a Era Imperial, ele se tornou um dos caçadores de recompensas mais mortais da galáxia. Uma de suas táticas mais conhecidas era desintegrar seus adversários. Ele desenvolveu também seu próprio código de honra, apesar de aceitar determinadas tarefas. Por muito tempo, ele trabalhou para Jabba o Hutt, que ofereceu uma recompensa pela cabeça do contrabandista Han Solo. Contratado por Darth Vader, Boba rastreou o Capitão Solo até a Cidade das Nuvens, em Bespin. Durante o confronto que se iniciou no Poço Carcon, o jetpack de Boba Fett foi acidentalmente atingido e danificado por Han Solo. Boba caiu no poço e foi devorado pelo Sarlacc, aparentemente morrendo. Na maior das hipóteses, as chances de Boba ter sobrevivido são altas, principalmente pelo tanto de equipamentos que ele carregava. Desde criança, Boba foi treinado pelo pai em habilidades de combate, capaz de lidar com blasters enquanto era mortal no campo de batalha. Mostrou afinidade pela liderança e lealdade a pessoas próximas a ele, enquanto aperfeiçoava suas habilidades. Cad Bane, considerado o maior caçador de recompensas da galáxia após a morte de Jango Fett. Especializado em combater os Jedi cara a cara, teve a coragem de invadir a caixa forte do Templo Jedi e roubar um holocron. Ainda antes do bloqueio de Naboo, Cad Bane se uniu a Darth Maul e outros caçadores em Nar Shaddaa para adquirir a Padawan Eldra Kites no leilão. Durante as Guerras Clônicas, ele teve diversos contratantes através da galáxia, como a Confederação de Sistemas Independentes, os Hutts e até o próprio Darth Sidious. Bane foi contratado por Morello e Val dentro da prisão e permitiu ser capturado para retirá-lo de lá. Morello tinha o plano de levá-lo até o Conde Dooku para ser testado e realizar o plano de sequestrar o Chanceler Supremo. Bane foi posto como líder da operação. Ele foi um dos poucos caçadores de recompensas da galáxia capaz de enfrentar qualquer Jedi cara a cara e matá-lo se preciso, além de se passar por Jedi e sequestrar crianças sensíveis à força. Extremamente frio, ele não pensava em nada mais além do dinheiro fácil. Ele foi pago para retirar Ziro da cadeia, precisando fazer todo o prédio do Senado Galáctico de refém para isso, e logo depois foi pago para caçá-lo e matá-lo. Seu último arco na série A Guerra dos Clones seria na 7ª temporada original, onde ele e Boba Fett se uniriam numa missão de resgate em Tatooine. Os dois teriam que salvar uma criança nas mãos do povo da areia. O arco termina num desentendimento entre eles dois, resultando num duelo. Nesse duelo, ambos seriam atingidos pelos disparos, mas apesar de parecer, não foi confirmada a morte de Cad Bane. Ele adorava chapéus com abas largas e poderia matar por um deles, além de estar quase sempre mastigando um palito. O que nunca faltou nele era equipamentos. Estava sempre com pá de pistolas LL-30, stunners em suas manoplas, lança-chamas, tubos de respiração, que lhe permitia sobreviver caso fosse enforcado ou engasgado, botas foguetes, solas imantadas e era um excelente piloto.